Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Confira nesta edição. Uma transgênero conseguiu o direito de ser chamada pelo nome social em um processo que tramita aqui na Justiça do Trabalho. Eu ia pra balada toda, feminina, aí chegava lá, tinha que mostrar a identidade. Aí eles pediam, mas como que você vai pagar mesmo, mas você não é mulher? O tribunal reforça o quadro de magistrados com a posse de mais 4 juízes do trabalho. Poder chegar no momento de hoje, ser coroado com essa posse em um tribunal tão acolhedor, deixa todo mundo muito feliz. No quadro A Direito, o juiz Ulisses Taveira esclarece a dúvida da Lorenil. Ela pergunta sobre quem define o período de férias. Em estúdio, a gente recebe a psicóloga Maria Cristina Lontra. Ela comenta sobre aspectos do lado humano das partes em um processo trabalhista. Isso e muito mais agora aqui no seu Trabalho em Revista. E agora você vai conhecer a história da Alexandra, uma transgênero que foi surpreendida pela atitude de uma juíza que analisou seu caso aqui na Justiça do Trabalho. Logo na primeira audiência, a magistrada decidiu tratá-la pelo nome social. E por causa deste reconhecimento, a trabalhadora foi encorajada a dar entrada com os papéis para alterar o seu nome na carteira de identidade. Um constrangimento que começou ainda na infância. As piadas dos colegas de escola e o preconceito dos pais dos alunos eram comuns. Pelas mães dos amiguinhos, que tinha mães lá que não queria que o filho dele brincava comigo, que falava que eles iam virar também, E eu ia ser uma má influência para eles. Alexandra, que é transgênero, ainda enfrentaria muitos desafios ao longo da vida. Tinha vez que eu ia pra balada toda, feminina, aí chegava lá, tinha que mostrar a identidade. Aí eles pediam, mas como que você vai pagar mesmo, mas você não é mulher e tal e tal. Aí agora não, agora tá mudando um pouco isso. Este psicólogo explica que os problemas começam na infância e se estendem na vida adulta, especialmente quando o nome é de um gênero e a aparência da pessoa é outra. A questão do gênero ela é uma performance, é uma escolha, é um lugar do qual a gente quer ser identificado, e é um lugar do qual a gente quer ser reconhecido. Então, nos ambientes escolares e nos ambientes de trabalho, você tem uma enorme dificuldade com relação a isso, devido assim também a discursos muito preconceituosos, que querem, de alguma forma, diminuir ou naturalizar uma ideia de que as pessoas têm que estar ligadas a de uma forma específica à noção de gênero. No ambiente de trabalho, ela afirma ter sofrido com o preconceito de forma ainda mais grave. Eles não queriam que eu usasse o banheiro feminino, entendeu? Eles queriam que eu ficava só no banheiro masculino e eu não ia. Eu preferia usar o banheiro lá de fora dos clientes, mas eu não ia para o banheiro masculino. Aí foi até que eles arrumaram um banheiro para mim lá longe. Era embaixo lá do negócio que eles arrumaram, que era para mim só eu usar ele. Por causa desta situação, ela buscou o amparo da lei. E na primeira audiência na Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, teve uma surpresa. A juíza viu que a trabalhadora ainda usava o nome masculino na carteira de identidade. E isso pôde ser mudado. A Alexandra teve o direito de usar o nome social que ela mesma escolheu no processo judicial. Foi feita de uma forma muito natural, sem embaraços, Isso que foi o mais interessante, sem transtornos. A própria empresa não contradisse, a magistrada mesmo que colocou o nome sem o requerimento da autora. Então a gente acaba entrando num caminho de aceitação e de inclusão. Um gesto como este da Justiça do Trabalho pode fazer a diferença e contribuir para superar os traumas sofridos. Essa decisão, assim, eu acho que tem um caráter assim fundamental, de poder abrir a cabeça de outros magistrados para pensar essas situações, essas questões, porque isso tem um poder reparatório. Não sei se de todos os traumas sofridos, mas com certeza uma ressignificação do lugar desse sujeito, uma possibilidade que ela possa se engajar
em outras instâncias institucionais, sem constrangimento, até, voltando à pergunta anterior, até a questão do trabalho, né, ou na escola. Isso pode facilitar muito o acesso desses sujeitos a instituições escolares, instituições de trabalho. A Alexandra, que agora é cabeleireira, está mais confiante. Um reconhecimento como este a encorajou a pedir a alteração do nome no registro de identidade. A vida será outra. Estou muito feliz, fico muito agradecida por ela, entendeu? Felicidade que não tem como explicar. Você acha que vai mudar muita coisa na sua vida? Com certeza, porque aí o povo vai ter que chamar pelo meu nome, né? Que vai estar lá no registro. Aí já é outra vida, já vai ser outra... Ixi, muito bom. É preciso. 4 novos juízes tomaram posse aqui na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja como foi. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso deu posse a 4 novos juízes. Autoridades e familiares prestigiaram a cerimônia. Agora, o quadro de magistrados do TRT está completo, com 86 juízes. Todos que chegam são muito bem-vindos, são recebidos de braços abertos. Somos um povo hospitaleiro e assim gostamos de receber todos que aqui chegam. Tomaram posse Marcos Cassimiro, Luiz Fernando Leite da Silva Filho, Pedro Ivo Lima Nascimento e Pedro Ivo Arruda. A cerimônia também foi marcada pela emoção. Para os novos juízes, o momento marca a realização de um sonho. Não só para mim, mas para toda a família, né, que sempre teve esse sonho, essa construção de um futuro melhor. É uma honra chegar ao Tribunal da 23ª Região e ansioso para começar a efetivamente trabalhar. Não foi fácil, né? Um concurso muito difícil, muito concorrido. Foram muitos anos de dedicação, de estudo, de renúncias. E graças a Deus poder chegar no momento de hoje, ser coroado com essa posse em um tribunal tão acolhedor, deixa todo mundo muito feliz. É um momento que se fecha realmente com muita satisfação e a esperança de que a nova carreira, o novo desafio seja repleto de realizações também. Estou bem satisfeito, estou bem feliz, estou de peito aberto para conhecer a região e me entregar ao Estado. A partir de agora, antes do exercício do cargo, os magistrados participam de um curso de formação inicial para que eles desempenhem as atividades nas unidades onde serão destinados. Gestores do TRT se reuniram para avaliar questões administrativas, analisar metas e resultados conforme o plano estratégico da instituição. E o destaque foi a pesquisa de satisfação feita pelo tribunal. Ela apontou que quase 80% dos usuários aprovam a Justiça do Trabalho aqui no estado. Confira. A terceira reunião do ano de análise da estratégia, a RAI, foi realizada com todos os representantes das unidades da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Os gestores do interior do estado participaram por meio de uma videoconferência. A reunião da análise da estratégia, ela é, por legislação, uma obrigação legal. Então, o tribunal não só cumpre por ser uma obrigação legal, mas porque também é um momento importante para divulgar algumas informações de cunho administrativo e que auxiliam na gerência das unidades, sejam administrativas ou judiciárias. Durante a última RAI, que aconteceu na Escola Judicial, também foi possível avaliar o cumprimento das metas estabelecidas pelo tribunal. Este ano, nós acabamos de lançar o primeiro relatório compacto da estratégia. Esse relatório traz todo um compêndio de metas e projetos do tribunal, tanto metas do CJT e do CNJ, como também metas do planejamento estratégico. A reunião também garante um alinhamento das informações da administração e as estimativas para o próximo ano. Através da RAI, a gente analisa o planejamento estratégico, o próprio tribunal vê se está caminhando na direção trilhada quando idealizou esse planejamento estratégico que está em vigor. E também funciona como uma ferramenta de melhorar a comunicação no próprio tribunal. Então, todos os gestores da área administrativa e da área judiciária se reúnem, seja presencialmente ou por videoconferência, são passados esses dados, é discutida essa situação do tribunal, seja orçamentária, seja novas ferramentas, e nós, como gestores de unidade, temos a obrigação de levar para a nossa equipe. Então, isso foi uma das ferramentas utilizadas pelo tribunal para melhorar essa comunicação entre os servidores. E o frigorífico Marfrig não pagará pensão mensal à empregada que desenvolveu doença ocupacional e teve a redução temporária da capacidade de trabalho. A decisão
é do Tribunal Superior do Trabalho e você acompanha agora no quadro Direto de Brasília. As lesões foram atestadas em laudo médico e exames complementares. A Marfrig, empresa do ramo alimentício, defendeu que não havia nexo causal entre a doença e a atividade desenvolvida e que sempre adotou medidas para diminuir os riscos de lesão, como ginástica laboral e o fornecimento de equipamentos de proteção. O Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul condenou a empregadora a pagar a indenização por danos morais e pensão mensal no valor de 25% do salário, de acordo com o artigo 950 do Código Civil. O caso veio para o TST. No recurso, a empresa ressaltou que não haveria necessidade de pensão, já que a perda de capacidade era temporária, conforme o laudo pericial. A relatora na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, lembrou que, segundo o TRT, a empregada não sofreu dano material e que ela foi reaproveitada em outro local de trabalho, adequado às capacidades que ela possuía. Eu estou dizendo que, para que haja condenação ao pagamento de pensão mensal, é necessário provar perda ou redução salarial decorrente da incapacidade parcial. Ora, que trabalhou um ano, menos de um ano, já foi para licença, problema que devia ser pretérito. E não foi despedida, continuou trabalhando e foi readaptada num lugar com assistência de fisioterapia que lhe era indicada. Por maioria, vencido o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, a 8ª turma restabeleceu a sentença de primeiro grau que não aceitou o pedido da trabalhadora de indenização por dano material, em forma de pensão mensal. Mas a indenização por dano moral foi mantida no valor de R$ 3.500. E você, tem dúvidas em relação aos direitos trabalhistas? A Lorenil tem uma. Ela quer saber se é obrigada a tirar férias na data em que o patrão definir. Quem responde pra gente é o magistrado Ulisses Taveira. Veja agora no quadro É Direito. Meu nome é Lorenil. Eu gostaria de saber se eu sou obrigada a tirar férias na data determinada pelo meu empregador. Oi, Lorenil. Quem define o período de férias é o empregador. Isso porque o artigo 136 da CLT estabelece que as férias serão fixadas no interesse do empregador. Isso se justifica porque é o empregador quem dirige a atividade empresarial, cabendo a ele estabelecer a escala de férias, um período que ele precise menos de empregado, também num período em que ele tenha fluxo de caixa para efetuar o pagamento das férias e dando prioridade aos empregados mais antigos em relação aos novatos, que ainda não têm direito às férias. O próprio artigo 136 da CLT estabelece duas exceções a essa regra. É a hipótese do empregado menor estudante, que tem direito a que as férias dele coincidam com as suas férias escolares, e também empregados da mesma família que trabalham na mesma empresa, hipótese em que, se eles desejarem, terão direito a usufruir férias no mesmo período, desde que não cause prejuízo ao serviço. É importante a gente observar que a exigência de não causar prejuízo ao serviço só existe com relação aos empregados da mesma família e não com relação aos empregados menores estudantes. Além disso, o artigo 10 da Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho estabelece que as férias serão fixadas de comum acordo entre empregados e empregadores. Porém, predomina o entendimento de que, não havendo acordo, prevalece a vontade do empregador na forma do artigo 136 da CLT. E você também pode participar. Envie um vídeo com a sua mensagem ou dúvida para a gente pelo e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag #EDireito. Falando em redes sociais, a Julie Correia traz agora o que rolou em nosso perfil no Facebook. Julie? Oi, Ezequias. Olha eu aqui de novo para falar sobre a nossa página do Facebook, que está cada vez mais interessante e os nossos internautas participam. Então vamos saber qual foi o post que deu o que falar esta semana? Eu começo perguntando, você já recebeu o 13º salário? Ainda não? Bom, então você, trabalhador, fique atento. Só este post diz tudo. A primeira parcela do 13º salário deve ser pago até o dia 30 de novembro. Isso mesmo. E a segunda até o dia 20 de dezembro. O recado vale principalmente para o empregador, que até pode pagar tudo de uma vez, mas no prazo do dia 30. Você não sabia disso, né? O post rendeu mais de 500 compartilhamentos e, é claro,
muitos comentários. O Abimael disse que acha muito bacana o post e que deveria ser copiado pelos TRTs. Legal. E o Donald Trump também tem um recado importante para o empregado e para o empregador. Olha aí. O contrato de experiência dura no máximo 90 dias. Viu só? O contrato de experiência tem duração máxima de 90 dias e dentro deste período pode ser renovado apenas uma única vez. O recado do Trump ficou engraçado, mas o assunto é sério e teve mais de 1.800 visualizações. A Andressa ainda ressalta que se não assinar a carteira de trabalho neste período, valem as regras do contrato por prazo indeterminado. É isso mesmo, os nossos internautas sempre antenados. E se você quer ficar sabendo tudo sobre direitos e deveres trabalhistas de um jeito bem leve e engraçado, entre e curta agora mesmo a nossa página do TRT Mato Grosso. Eu fico por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. E você continue conectado com a gente no nosso Facebook. Zequias. Obrigado, Julie. Agora fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso teve o índice de satisfação de 79% entre usuários, jurisdicionado, advogados e procuradores. A pesquisa de satisfação de 2016 foi realizada nos meses de setembro e outubro, com participação de mais de 2.000 pessoas. Este será o terceiro ano em que o TRT participa da montagem de um stand nas edições mensais do projeto Multiação, onde se disponibiliza informações sobre a Justiça do Trabalho, distribuição de cartilhas e games educativos para as crianças. Além do Multiação, haverá cursos sobre a CIPA e ações para o combate ao trabalho infantil. Empregado fica 4 meses sem receber salário e consegue o reconhecimento da rescisão indireta. Ele teve acesso a benefícios que não conseguiria ter se simplesmente pedisse para deixar o serviço, como receber o seguro-desemprego e sacar o FGTS e a multa de 40%. Além disso, ele também deverá receber uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.000. O pedido foi atendido com base na súmula 17 do TRT de Mato Grosso, que diz que a retenção salarial ou atraso por mais de 90 dias configura dano moral, independentemente de prova. No próximo bloco, temos uma entrevista especial com a psicóloga Maria Cristina Lontra. Ela fala sobre o lado humano que também envolve as partes em um processo trabalhista. Entre outras coisas, nossa convidada fala também dos cuidados necessários na hora de se tentar uma conciliação. Não saia daí, que a gente volta rapidinho. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista para continuar falando sobre conciliação e, claro, principalmente sobre as técnicas, como conciliar. E ao meu lado está a psicóloga clínica Maria Cristina Lontra. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Trabalho em Revista e a Mato Grosso. Muito obrigada, Rafael. Antes de nós conversarmos sobre o assunto, eu quero agradecer a hospitalidade de vocês e essa cidade que é muito gostosa e muito linda. E é a segunda vez que eu venho e com certeza virei mais vezes. Bom, doutora, vamos falar então sobre conciliação.
Aí a gente pergunta por que uma psicóloga está sendo entrevistada para falar sobre conciliação, mas tem tudo a ver, né, doutora? Tudo a ver, Rafael. O nosso trabalho como psicólogo é exatamente tentar minimizar conflitos interpessoais, ou seja, conciliar-se consigo próprio, conciliar-se com a vida e conciliar-se com os outros. Este trabalho que trata de conciliação, exatamente, nós estamos trabalhando técnicas para que os juízes e os conciliadores leigos consigam ter uma maior efetividade no seu trabalho. Por ser exatamente este o ponto da psicologia, o como melhorar as relações pessoais e interpessoais. Durante esse processo de conciliação, durante as audiências, seja em processo trabalhista, criminal, seja qual for, é preciso uma técnica comportamental do magistrado para que ele consiga ter êxito nessa conciliação, doutora? Como que funciona isso? Sim, é perfeitamente possível de perceber que qualquer questão judicial está inserido dentro dessa questão judicial o que chama-se de lide psicológica. Ou, o que é a lide psicológica? É o conflito interpessoal daquelas relações que estão sendo inseridas no processo, ou seja, trabalhista, no cível, enfim. Mas por que houve aquele desgaste nas relações? E isso chama-se a lide psicológica, o desgaste das relações. A gente percebe muito em relações mais pessoais, mais íntimas, em relações domésticas ou em relações com pequenas empresas, mas as grandes empresas também possuem essa lide psicológica através daquele mal-estar que acontece entre o empregado e o seu imediato diretor, ou do seu mais longo, mais distante, e ela está sempre presente. E isso faz com que as relações humanas hoje, principalmente, que a gente tem essa facilidade de perceber pela velocidade da comunicação, elas sejam tanto mais percebidas. As redes sociais, por exemplo, elas podem ser uma ferramenta interessante para o bem ou para o mal. Tu pode encontrar amigos que tu não encontra há muito tempo, ao mesmo tempo, né, Rafael, que tu pode dizer uma frase que é mal interpretada e cria um mal-estar geral. Então, este é o nosso trabalho de, não digo terminar essas questões, mas minimizar, dar ao juiz condições de se colocar no lugar do outro, de perceber o que tem por trás daquilo que ele tem ali na frente. Então, naquele caso, eu diria que o juiz ele tem que se mostrar que está ali para conciliar do que sentenciar, do que dar sua decisão. Então, ele tem que demonstrar isso tanto para a parte reclamada quanto para a reclamante. É exatamente isso que a senhora explica nessa questão? Exatamente isso e um pouquinho mais. O juiz, quando ele está ali, porque julgar é uma tarefa difícil. Julgar é uma tarefa muito difícil. Nós não gostamos de ser julgados. Então, para que tu faça um julgamento com um pouco menos de erro, se tu estás com a pretensão de conciliar, tu já estás tendo um olhar mais amistoso. Tu estás tentando resolver o conflito de maneira que aquele conflito seja minimizado ou terminado de uma forma que todos saiam mais felizes. E essa forma de minimizar também
evita um desgaste muito grande para ambas as partes. Com certeza. E tanto também para o magistrado que deixe aquele assunto resolvido e parte para uma outra demanda, né? Até porque quando a pessoa procura a justiça do trabalho, que é neste caso que nós estamos falando, é porque é o último socorro dela. Então ela quer uma solução e às vezes ela chega ali pensando já que será sentenciada e às vezes frustra, né? Aquela expectativa principalmente do reclamante. Eu me atrevo a te dizer que frustra sempre, porque o reclamante gostaria de receber tanto a mais e o reclamado acha que está pagando muito mais. Se tu faz uma solução desse conflito através da conciliação, geralmente as duas partes saem satisfeitas. E aí, como tu me perguntasse na lide psicológica, é que entra a questão de quando tu faz com que isso aflore, por que eu estou entrando na justiça do trabalho? Porque eu me senti prejudicado? Sim, com certeza, eu me senti prejudicado, mas é só o financeiro? Ou quem sabe, naquele momento que está sendo feita a conciliação, as pessoas não consigam se olhar com um olhar um pouco mais desarmados e bem mais receptivos. Então a forma é quebrar a resistência. É fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de carinho um pelo outro, quase. Pode-se dizer assim. Olhar e ver. Olhar e ver. Eu ontem, quando nós iniciamos o trabalho, eu perguntei para o pessoal, vocês nunca receberam uma reprimenda do pai, da mãe, tipo assim, meu menino, você estava olhando e não viu a poça d'água? Mas menina, você não viu a cadeira que estava na sua frente? O que o pai e a mãe estão querendo dizer com isso? Você estava olhando naquela direção, mas realmente você estava vendo? E nessas relações de trabalho, a gente gosta de ser visto. A gente gosta de um olhar atento. Só para a gente explicar para quem está em casa entender, o trabalho em que a doutora se refere é uma oficina que está sendo realizada aqui em Mato Grosso, justamente para magistrados e servidores, para que eles possam atuar de forma mais técnica, principalmente na questão da conciliação, né, doutora? Exatamente. É uma oficina de conciliação, em que nós temos um grupo formado por juízes do trabalho e conciliadores leigos, que são servidores do tribunal. Está sendo um trabalho riquíssimo, muito interessante, com uma troca muito boa entre eles, dessa percepção do fazer e o olhar diferente. Uma escuta empática, uma escuta onde tu te coloca no lugar do outro e onde tenta resolver o conflito exatamente minimizando as relações conflituosas interpessoais. Doutora Cristina, eu quero deixar as nossas câmeras abertas para a senhora fazer os agradecimentos. A gente está chegando ao fim, o nosso tempo terminou, mas eu desde já agradeço a participação da senhora aqui no Trabalho em Revista. Obrigada, Rafael. Eu queria agradecer não só a receptividade daqui do tribunal, como de todo o povo que nós estamos recebendo, que é muito carinho e é um lugar muito gostoso e vocês estão de parabéns por essa receptividade e esse carinho que vocês oferecem às pessoas que vêm. Nós que agradecemos. E o programa Trabalho em Revista fica por aqui, mas você continua com a gente através das redes sociais, que está aí embaixo no seu vídeo, e também através do portal trt23.jus.br. Até o nosso próximo encontro.